Perfeito, pessoal. Então, na aula passada, a gente viu alguns conceitos de medidas, tá? Conceitos mais genéricos, nada específico de uma norma específica, tá? Mas agora vamos tratar um pouco da questão da normatização da medição, tá? Como vocês devem lembrar da última aula, medir é realizar uma relação, né? Aplicar uma relação entre algo desconhecido e algo que a gente conhece e dita como referência, né? Ou como sendo algo verdadeiro. Tá? Na hora que a gente faz essa comparação, né, é essencial, né, que essa referência seja toda ela normatizada, padronizada, de tal forma que essa medida, tá, seja verdadeira, no final das contas, né? Certo? Então, padrão, né, corresponde à medida materializada, tá? Que pode ser aplicado ao instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado ao fim. Tá? Por exemplo, nós temos alguns exemplos de padrão: massa padrão de 1 kg, resistor padrão de 1 ohms. Tá? Existe também alguns equipamentos que te dão lá o padrão de 1 volt e assim por diante. Tá? Por que a gente necessita de padrão? Tá? A gente necessita de padrão porque, além de a gente conferir se o resultado medido está coerente com a realidade, né, ele também é utilizado para eu calibrar o instrumento de medição, que é utilizado para fazer o levantamento do valor daquele mensurando. Tá? Algo que é essencial, né? Não apenas no momento que é fabricado um determinado dispositivo, mas também para manter a integridade desse instrumento, certo? Então, existem dois conceitos básicos aqui, quando a gente fala em padrão, né? Que é a questão da rastreabilidade, tá? E a questão da disseminação, tá? A gente pode enxergar essa pirâmide aqui, analisando a partir do cume, né, dessa pirâmide, né, certo? Como sendo a origem das medidas, né, certo? A origem das unidades, tá? Da onde vem isso, tá? Vem de um tratado internacional, onde vários países participaram, né, certo? E concordaram quais unidades deveriam ser utilizadas para determinadas grandezas, sejam elas elétricas, físicas, químicas, o que for. Certo? Essas unidades, tá, elas devem ser disseminadas pelo mundo, né? Certo? Eu vou falar pelo mundo, mas aqui disseminadas até a base dessa pirâmide. Tá? Como é que é feita essa disseminação? É feita passando do ponto central, que é o sistema internacional, até um país. Tá? E isso aí é feito por meio de padrões internacionais e normas, né? Certo? Dentro de um país, tá, existem institutos de meteorologia, tá? Aqui no Brasil a gente tem o Inmetro, né? Certo? Que normatizam padrões que podem ser utilizados aqui no país. Tá? Isso aqui é interessante, né? Distinguir esses dois níveis de padrão aqui, né? Tanto internacional quanto nacional, né? A gente pode até pensar num exemplo, né? Certo? Nós temos dois sistemas, tá, de medidas bem conhecidos, que é o sistema imperial e o sistema internacional, né? O sistema lá que Estados Unidos, por exemplo, utiliza lá para quilômetro, para comprimento, velocidade, né? É diferente do nosso, tá? Mas não quer dizer que ambos, se algum está mais certo que o outro, não. São apenas padrões utilizados no país, tá? Mas, de qualquer forma, independente dos padrões utilizados, tá? Na sua essência, eles correspondem à mesma grandeza, né? Certo? E correspondem também a um determinado valor de referência, tá? Por isso que a gente consegue até mesmo fazer links, tá? E comparações, transformações de variáveis, né? Por exemplo, a gente consegue transformar quilômetros em milhas, tá? Porque existe uma unidade que é básica e que é essencial, né, para a criação de qualquer unidade variada, tá? Certo? Por exemplo, o metro, né? Posso usar como um ponto de referência para determinação do quilômetro lá ou então da milha, tá? Depois, né, o que nós temos descendo aqui, disseminando essa unidade, né?
Os laboratórios de calibração de ensaios, tá? Certo? Você deve saber, já deve lembrar lá das reportagens do Fantástico, né? As reportagens fantásticas que fazem assim, nós vamos comparar todas as balanças, tá? Qualidade do arroz lá, e apenas 3 das 10 arrozes testados atendem os critérios estabelecidos pelo Inmetro, né? Daí eles levam lá para o Inmetro e o Inmetro testa. Então. O instrumento de medição é a mesma coisa, né? Certo? Esse instrumento de medição vão para o mercado, né? Mas antes de ir para o mercado, eles são calibrados, né? Certo? Mas não é o Inmetro que faz essa calibragem, né? Certo? Essa calibração. Tá? São laboratórios específicos, tá? Certificados e acreditados para fazerem esse tipo de atividade específica. Tá? Aqui na UFSM, a gente tem um exemplo de laboratório acreditado, tá? Que é eu não lembro o nome do laboratório, mas se vocês entrarem ali no CT Lab, que é os pavilhões ali do CT, tá? Vindo do RU ali, existe um laboratório, logo, se não é a primeira, a segunda porta à direita, que faz calibração de paquímetros, tá? Certificado e acreditado, tá? Então, por que eles fazem isso? Porque eles têm todo um ferramental e equipamento específico para aquele tipo de aplicação, tá? Então, por exemplo, criar uma fábrica ali de paquímetros, quero lançar um novo paquímetro, tá? Antes de eu lançar ele para o mercado, eu tenho que mandar isso para um laboratório de calibração, que tem suas ISOs, seus padrões de qualidade, tá? Seus padrões de calibração, que vai ensaiar, vai verificar se atende às normas do setor, tá? E aí, o produto sai lá com uma etiqueta, né? Atende às normas, atende os padrões ISO 9000, ISO alguma coisa, enfim, de forma geral. E depois nós temos laboratórios de chão de fábrica, né? Aí vocês podem imaginar como sendo a indústria, né, como um todo, né? Aí sim, seria a fábrica. Né? A rastreabilidade é o processo reverso, né? Se a gente parte da origem, disseminando a unidade, tá? Em diversos níveis, até chegar ao chão de fábrica, se a gente partir do chão de fábrica com um determinado equipamento, instrumento de medição, a gente pode rastrear a unidade para verificar se aquele instrumento de medição atende às especificações requeridas do produto. Tá? Então, por isso que vai subindo, né? Paquímetro. Testa primeiro na calibração, o laboratório de calibração. Tá? Saiu daí, tá? Tu ainda pode verificar lá no Instituto de Meteorologia, né? Certo? O Instituto de Meteorologia normalmente guarda a unidade, né? Tem lá o equipamento que gera a unidade de referência, tá? Que vem desde lá da unidade, lá do Sistema Internacional. Normalmente, o Inmetro guarda essa referência de uma determinada grandeza elétrica, ou qualquer outro tipo. Tá? A calibração, então, é um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre valores indicados e os valores correspondentes, estabelecidos por padrões. Tá? E aí, partindo do cume dessa pirâmide, a gente parte lá para o sistema internacional. Tá? O sistema internacional é composto de 7 unidades básicas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro bem. Aqui nós temos 7 unidades. Se você olhar em cada uma dessas cores, é uma unidade. Uma grandeza física específica. Tá? A única dessas grandezas, que é do domínio elétrico, né, é ampere, tá? Certo? Que é a unidade de carga, né? Carga elétrica, né? Elétron, certo? Mas além disso, né, só para a gente fazer um resumo, né, nós temos ainda unidades de tempo, segundos, temos unidades de comprimento, metro, tá? Temos unidades também definidas, Sistema Internacional de Massa, que é quilograma ou grama, simplesmente. Certo? Temos aqui também a unidade de temperatura,
tá? Que é o Kelvin. Tá? Temos aqui também a unidade mol, que é utilizada para quantificar moléculas, átomos, certo? E aqui nós temos o candela, tá? Que é, unidade para para iluminação, eu não consigo me lembrar, candela. Eu vou procurar aqui. Tá? A intensidade luminosa, tá? Desculpa, intensidade luminosa esse K, tá? Porque quando a gente faz estudos luminotécnicos, existem várias unidades. Existe o candela, lumen, lux, tá? Um é para intensidade luminosa, outro é para fluxo luminoso, outro é para luminância, outro é lá para luminância. São duas coisas distintas, tá? Então, por isso que normalmente, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de lembrar disso aqui, né? Certo? Mas o básico é o candela para intensidade luminosa, certo? E aí, tá? A gente pode procurar a definição do ampere segundo o sistema internacional, tá? Isso aqui é algo que tem que ser lido, né? Certo? Porque é isso aqui que define o que é o ampere, tá? O que é o ampere? O ampere é a corrente elétrica invariável que mantida em dois condutores retilíneos paralelos de comprimento infinito e de área de seção transversal desprezível e situados no vácuo a 1 metro de distância um do outro, produz entre esses condutores uma força igual a 2 vezes 10 na menos 7 newton por metro de comprimento desses condutores. Certo? Então, a partir dessa definição de ampere, tá, a gente pode criar um experimento, na verdade é o contrário, né, é o experimento que gera a definição do ampere, né, certo? Criar um experimento que atenda esse critério e aí sim, o resultado desse experimento te dá a unidade de comparação, unidade de referência, o valor verdadeiro dessa grandeza. Certo? E aqui vocês enxergam bem que isso tudo são questões de referência, nada. O ampere que a gente compara, a gente mede, a gente está comparando com o resultado de um equipamento que é montado para atender essa configuração específica que aí define o que é o ampere. Certo? Mesma coisa vale para volt, vale para ohms. Tá? A diferença básica aqui de volt e ohm em relação ao ampere é que o ampere é uma grandeza, é uma unidade fundamental lá do sistema internacional, tá? Vamos dizer esses 7, né? Essas outras unidades, volt e ohms, tá? Elas são unidades calculadas, digamos assim, a partir da unidade fundamental. Tá? Existe uma dependência do volt em relação ao ampere, na hora de defini-la, essa unidade. Tá? Então, o volt pode ser definido como tensão elétrica entre os terminais de um elemento passivo de circuito que dissipa a potência de 1 watt, tá? Uma outra unidade. Tá? Então, volt tem relação não apenas com ampere, mas também com potência elétrica, né? Quando percorrido por uma corrente variável de 1 ampere. Então, para eu definir volt, 1 volt existe quando eu tenho 1 ampere e 1 watt. Tá? Definição de ohms, tá? É a resistência elétrica de um elemento passivo, de um circuito que é percorrido por uma corrente variável de 1 ampere. Tá? Note que invariável, né? Em dois casos, isso aqui, na verdade, corresponde à corrente contínua, né? Certo? Isso aqui dá para escrever. Quando se fala em variável, é corrente CC, né? Em ambos os casos. Tá? Então, na verdade, isso aqui é a definição de volt CC, definição de ohms a partir de fonte CC também. Quando uma tensão elétrica constante de 1 volt é aplicada aos seus terminais. Então, antes de eu definir o ohms, eu tenho que definir o volts. E antes de definir volts, eu tenho que definir o watts. E antes de definir o watts, eu tenho que fazer a definição do ampere. Basicamente é assim que funciona. Certo?
Então, de forma geral, né, a realização prática do ampere, ou ohm volt, ou qualquer outra das grandezas, com uma exatidão elevada é difícil. Tá? Por isso que nós temos laboratórios específicos que fazem isso, tá? Certo? Que são acreditados, tá? Que atendem o quê? Uma resolução, uma exatidão, uma precisão, no caso aqui do volt, de 0,4 partes por milhão. Tá? Isso aí é uma precisão absurda, né? Certo? E, por exemplo, qualquer equipamento que a gente utilize, seja ele osciloscópio, voltímetro, não chega nem perto disso aqui, né? 0,4 por milhão. Né? Por exemplo, se vocês pegarem lá, por exemplo, da aula passada, que eu comentei lá do multímetro, né? O multímetro lá, por exemplo, na escala 2 volts, enxerga aqui apenas um valor até de 1 milli, tá? 1 milli é uma parte de 1000, tá? O instrumento, tá, que é utilizado para definir a variável volt, a unidade volt, tem uma precisão atual de 0,4 partes por milhão, tá? Então, existe um valor entre o que nós temos de medição de campo prático 1000 vezes pior do que a referência. Interessante isso aqui. Certo? Então, para atender essa necessidade, né, certo? Metrologistas, né, que é a área específica, né, são a função de quem trabalha com medidas, né, certo? Desenvolver artefatos, experimentos que gerem tensões, correntes, o que for, né, com a maior precisão possível, tá? Falando apenas de uma dessas grandezas, né, e aí as outras eu vou deixar como trabalho, tá? Vamos falar da diferença de potencial, né, que é a nossa tensão, né, certo? O padrão mais antigo foi definido lá em 1911, é a pilha de Weston, tá? Essa pilha de Weston, como vocês devem lembrar lá de química, né, e no estudo de pilhas, né, certo? É um elemento eletroquímico, né, certo? Essa pilha aqui de Weston, tá? Qual que é a particularidade dela, tá? Ela é capaz de gerar uma alta tensão estável, tá? Que naquela época era utilizada para calibrar os voltímetros e outros equipamentos que dependiam de tensão, certo? A questão é que essa pilha aqui tinha vários problemas, e aí um dos problemas, vocês podem pensar na nossa pilha comum, né? Tá? O que acontece quando a gente vai usando, por exemplo, a pilha lá do controle remoto com o tempo? Descarrega. Descarrega, né? E descarrega, basicamente, é refletido na tensão, né? Dos terminais dessa pilha, né? Mesma coisa ocorre aqui, né? Certo? Mesmo com uma alta capacidade, né? Certo? Isso aqui, ó, quando fala aqui, ó, isso aqui é uma solução de sulfato de cádmio, que é a maior parte dela, né? Saturada. Ela é saturada para manter a estabilidade, tá? Mas conforme tu vai utilizando com o tempo, tu vai perdendo essas propriedades. E aí tu vai começando a perder aquela tua referência inicial, né? Certo? Então, esse instrumento aqui, de tempos em tempos, vocês tinham que ir lá e recalibrar, tá? Essa tensão que era gerada nessa pilha, certo? Dependia não apenas dessa questão ainda, né? Mas também da temperatura, tá? Temperatura ambiente aqui, tá? Certo? Tranquilo? Então, essa tensão que era induzida aqui nos terminais dessa pilha era proporcional ao valor de uma tensão, tá, a 20 graus Celsius, tá, conhecida, né? Isso aqui eu não coloquei aqui as dimensões físicas aqui, mas por uma dimensão física específica, a tensão nos terminais dessa pilha dava de 1.01858 volts, tá? Mas como isso aqui depende da temperatura, tá?
e normalmente a gente não consegue ter, para ter exatidão de temperatura, a gente tem que ter também uma referência de temperatura, tá? Existem incertezas associadas aqui, tá? Que me levam a um valor distinto da temperatura também, certo? Enfim, tá? Mas você nota aqui que, até pelo esse valor aqui, ó, 0,018, né? Já é uma... Não chega nem perto daqueles 0,4 por milhão, tá? Então, isso aqui foi um método que foi utilizado para disseminar a unidade Volt até os anos 90. Posteriormente, isso aqui foi substituído pelo efeito Josephson. Tá? Esse rapaz aqui, né, o senhor, tá, professor, até ele foi um ganhador do Nobel quando descobriu esse efeito, lá nos anos 70, né? Mas só nos anos 90 que, de fato, esse efeito substituiu a pilha de Weston, tá? Como referência de tensão, tá? Como referência de Volt. Tá? De forma resumida, o efeito Josephson é um fenômeno quântico que surge quando um dispositivo é composto de dois supercondutores, tá? Aqui você consegue ver dois supercondutores, tá? Separados por uma barreira isolante. Então, basicamente, ele é um sanduíche. Tá? Certo? Mas não somente isso, né? Certo? Esse material aqui, certo? Gera tensão, mas gera tensão nos terminais quando ele está inserido em condições específicas. Que condições específicas são essas? Tá? A corrente, tá? Uma corrente de excitação contínua, tá? Corrente contínua, certo? E uma frequência de radiação na ordem lá dos gigahertz, também específica. Tranquilo? Quando disposto dessa forma, né, a tensão induzida, a tensão gerada nos terminais dessa junção JJ, né, ela é proporcional a um step, tá? Depois eu explico o que é esse step, a frequência de incidência aqui dessa onda, tá? Sobre duas vezes a carga, na verdade aqui é a corrente, certo? E aqui isso aqui eu não coloquei, isso aqui é a constante de Boltzmann, certo? Tem um valor específico, né? Constante de Planck, desculpa. Constante de Planck. Aqui tem um valor específico que eu não coloquei aqui, certo? Mas vocês conseguem ver, né, que basicamente o que ele depende são das características de ensaio dessas grandezas. No momento que tu conhece o valor dessa corrente, e aí essa corrente aqui é sinônimo de carga elétrica no movimento, né, e conhece a frequência dessa forma de onda aqui, vocês podem saber qual que é a tensão gerada aqui na saída disso aqui, né. Os degraus, né, certo? Esses degraus, tá? Isso aqui são proporcionais à corrente que tu está excitando aqui, essa junção JJ aqui, tá? Dependendo do valor de excitação aqui, vocês vão ter diversos valores constantes de tensão, certo? Quando vocês querem tensão aqui, na verdade, vocês querem calibrar lá no equipamento, vocês estão interessados em uma tensão fixa, tá? Então, obviamente, esses intervalos de transição aqui, tá? Vou botar aqui, isso aqui não é interessante, certo? Para fins de ensaio, né? O que nos interessa, desculpa aqui.
Nenhuma dessas regiões nos interessa. Tá? O que nos interessa é a região aqui compreendida entre esses dois pontos, aqui entre 0,1 e 0,2, aqui entre 0,3 e 0,4, aqui entre 0,45 e 0,6, em que os valores são constantes de tensão. Tá? Enfim, tá? Isso aqui é natural, né? É um efeito, né? Por isso que existem esses steps. Tá? Mas isso aí depende de como foi montado isso aqui, tá? Também é definido em norma, né? Certo? Essa constante KJ, constante de Josephson, tá? Que é 2 vezes a carga elétrica dividida pela constante de Planck. Tá? Planck. Certo? E aí essa constante, né, nos diz que a gente pode colocar, e aqui está a relação, né, entre tensão gerada e a frequência incidida, né? Se a gente colocar uma frequência de 483.597,9 GHz, a gente vai ter 1 volt na saída. Tá? Questão que isso aí é impraticável. Tá? Isso aí não tem como você botar essa frequência. Vocês podem até pensar no que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, o Wi-Fi é 2 GB, 5 GB, né? Certo? A gente não chega a trabalhar com essas frequências tão altas. Mas não é isso aqui que é a questão, a gente não está interessado em que saia 1 volt, né? Isso aqui, na verdade, te dá uma relação linear entre o KJ e o volt gerado. Então, tu não precisa subir a tua onda até a frequência de 480 mil para ter 1 volt. Tu pode pegar apenas uma parcela dessa onda, dessa frequência dessa onda, para gerar uma parcela dessa tensão. Tá? Claro que, se eu pegar, por exemplo, aqui, sei lá, 4,8 GHz, esse valor aqui de tensão vai ser 1, 2, 3, 4, 5 casos, 10 elevado a 5 vezes menor que 1 volt. Certo? Vai estar lá. A saída aqui vai ser em torno de microvolts, 10 microvolts, algo do tipo. Tá? Alguns equipamentos, instrumentos de medição, não são capazes de serem sensibilizados por 10 microvolts. Tá? Então, a partir dessa junção aqui, se evoluiu de fato para o equipamento que existe hoje em dia para referência de volts, que é a rede JVS, né? Que é um conjunto de várias junções JJ. Aqui vocês enxergam, JJ1, 2, 3, N na menos 1, N, junções JJ em série, tá? Cada uma delas excitada aqui por uma corrente e todas elas também sujeitas a uma fonte de micro-ondas com uma frequência específica. Certo? Com isso, né, cada uma delas vai gerar uma tensão. Aqui vai ter um V1, aqui um V2, aqui um V3, aqui um VN na menos 1, e aqui um VN. Certo? Isso aqui é uma associação séria. Tá? Se vocês lembrarem lá das leis de tensões de Kirchhoff, né, as tensões, elementos de série, a tensão total do elemento série é a soma de cada um dos elementos em série. Então, V0, que é essa tensão aqui, é o somatório de todas as tensões de todas as junções. Então, vamos pegar o caso anterior, que eu botava 4 GB, né? Ia gerar em torno de 10 microvolts. Se eu tenho N junções aqui, eu vou ter uma tensão V0, que é N vezes 10 vezes 10 microvolts. Aí sim, vou ter uma tensão maior, e aí sim eu posso utilizar para calibrar um equipamento. Certo? Então, aqui V0 é proporcional a N, número de junções, vezes a tensão gerada em cada um desses materiais aqui. Certo? Com isso, né, eu apresento esse gráfico aqui, né, certo? Que é a exatidão, né, obtida em cada uma dessas
desses 3 artefatos criados, né, 3 dispositivos, de acordo com a tensão esperada dos seus terminais. Tá? As células Weston, lá no início, tinham uma precisão muito baixa. Né? Até apresentei 1.001, né? Uma coisa assim. Né? Com o tempo até foi evoluindo, mas não se evoluiu tanto. Né? Aí nos anos 70, o Josephson desenvolveu essa junção e teve um grande acréscimo, né, na exatidão. Tá? E esse acréscimo de exatidão, tá, de quase 1000 vezes, né, que é 10 na menos 5 para 10 na menos 8, né, foi uma dos argumentos e motivações para, depois, lá nos anos 90, ser criado a substituição da norma, né, certo? Hoje, que nós temos rede JVS, tá, para definir o volt verdadeiro. Tranquilo? Então, alguma dúvida, pessoal? Não? E aí, agora a gente chega no trabalho. Esse é o primeiro trabalho dessa disciplina, tá? Que eu proponho que vocês se dividam. Nós somos 21 alunos. Deixa eu ver. Só ver quantos nós somos. Somos 21, tá? Eu coloquei aqui 7 tópicos, tá? Então, em trios, eu gostaria que cada um de vocês buscasse os experimentos, tá? Que são utilizados para definir o ohm, referência, o ampere, referência, o farad, referência, o Henry, referência. Tempo e frequência aqui vocês podem fazer, talvez procurar S e Hertz, vocês podem a referência para a unidade CA. Isso aqui é tudo CC, né? CC, CC. Depois, potência, aqui watts, tá? VA, VAR, e energia, tá? Que é o watt-hora. O objetivo do trabalho é cada um dos seus grupos fazer essa busca, né? Sejam em livros, eu acho que vai ser difícil para vocês terem agora esse acesso, né? Na biblioteca. Se não, buscar na internet, né? Algumas referências e identificar qual que é o padrão internacional para medição de resistência, corrente, capacitância, indutância, tempo e frequência, potência e energia. Tá? Não além, não apenas isso, né? Tá? Vocês ainda podem estender e buscar, né? Quais são os padrões nacionais estabelecidos para medição de resistência, corrente, capacitância, indutância e assim por diante. Tá? Vocês não precisam escrever isso, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação, tá? Nos slides, contendo os objetivos, tá? O que vocês encontraram, tá? Explicar o experimento, tá? Depois mostrar as normas que são utilizadas, alguma particularidade das normas, tá? Mostrar e aí, se vocês quiserem, é algo que eu acho que é difícil, né? Ainda, por exemplo, listar se existem laboratórios que façam calibração de resistência, corrente, capacitância e assim por diante aqui no país, tá? No Brasil. Pessoal, alguma dúvida? A princípio, não. Não. Eu coloquei aqui a apresentação até o dia 6, né? Certo? Mas vamos estender um pouco esse prazo, porque, de repente, toma um pouco de tempo, de repente, lá para o dia 13. Tranquilo? Apresentações de até 7 minutos, semelhantes da JAI, né? Algo bem direto, assim, ao ponto. Tá? Não esqueçam também de citar as referências, né? E procurem referências confiáveis, né? Procurem livros da área. Então, eu sei que é difícil encontrar livro na internet, mas
Mas as normas, eu não sei, você já acessaram as normas da BNT no site da biblioteca? Vai perceber? Norma para apresentação, assim, o senhor quis dizer? Não, normas da BNT. Aqui, ó. Aqui no site da biblioteca, se vocês virem aqui, ó, normas ABNT, MDT, tá? E clicar aqui no target, GED, web. Tá. Isso aqui vai pedir para entrar. Vou entrar com o e-mail institucional de vocês. Tá? E aqui vocês conseguem ter acesso às normas que normalmente são pagas. Tá? Por exemplo, ó, vou escrever aqui medição. Vou botar normas brasileiras Mercosul. Medição vai dar muita coisa aqui, ó. Ó, 200, ó. Enfim. Tá? Mas aí ó, tem instrumentos de medição, réguas, aí você pode colocar aqui em visualizar. Tá? E aí vai estar a norma integral que vocês podem ter acesso. Tá? Olha, isso aqui até tá, o documento visualizado no dia tal, tá, exclusivo da unidade da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Para não ter que ficar baixando isso em site pirata nem nada. A gente tem acesso. Qualquer norma aqui, Brasil, Mercosul, normas internacionais, enfim, vocês podem fazer o estudo por aqui. Algum questionamento a mais, pessoal? Eu tenho uma dúvida, como é que vai ser dividido, tipo, os assuntos para o grupo? Até perguntaram no chat algo parecido, perguntaram se era para a gente fazer de todos ou cada um pega um. Não, cada um faz um, tá? A gente pode fazer agora. Você já tem trios? A gente já pode escrever aqui. A pergunta do Luiz aqui, cada um apresenta um, acho que pode ser um apenas. Ou se vocês preferirem, vocês podem se dividir. Se vocês acharem pouco 7 minutos, vamos botar aqui até 10 minutos. Tá? De repente, alguma coisa pode evitar correr. Tá? Vamos lá, pessoal. Alguém já gostaria de fazer alguma pesquisa específica? Eu tenho outra dúvida. Dá para fazer, por exemplo, fazer um vídeo e daí na hora da apresentação só colocar o vídeo? Pode. Você gostaria de fazer um vídeo, pessoal? Acho que seria legal deixar opcional, assim, só para quem quiser. Porque no final dá na mesma, né? Sim, dá na mesma. Com certeza dá na mesma. Pode ser. Tanto faz. Na verdade, o vídeo é bom que vocês podem editar, né? Olha, se, por exemplo, passar o tempo da apresentação, vocês podem editar e reduzir até bater os 10 minutos, 7 minutos. Uma vantagem, então. Tranquilo, Rafael? Sim, eu estava pensando nisso. Uhum. Então, vamos botar aqui. Apresentar, pode ser live ou gravado. Aqui o Luiz, já aqui então, Luiz, Tainá e Antônio. Tá? E assim, pessoal, eu gostaria que... Qual Luiz? Luiz Teixeira. Eu gostaria que esse trio de vocês se mantivesse até o final do semestre. Tá? Claro que pode até ter problema de alguém abandonar, né? Mas vamos pensar que ninguém vai abandonar. O mundo é ideal, todo mundo vai até o final. Beleza, pode ser, Luiz. Mais alguém, pessoal? Se vocês querem tempo para pensar, eu acho melhor vocês decidirem logo, mas nós temos um grupo lá no WhatsApp, vocês podem escrever esses 7 tópicos, né, e colocando o nome
tá? Os primeiros que escolherem vão ser os primeiros, vão ter preferência, né, na escolha, né? Que o Renato também já propôs, Renato, Igor e Lourenço. Qual Igor? Igor Matheus. Lourenço. Eles vão ficar com a parte de potência. Mais alguém? Tá? Então, eu peço, Luiz, tu foi escolhido de forma arbitrária. Eu quero que tu coloque lá no grupo esses 7 tópicos, tá? Um embaixo do outro, né? E coloque já o nome de vocês aqui do lado do tópico escolhido. Tá? Mais alguma dúvida? Não era isso? Então, a aula foi mais curta. Só aquela questão da data de apresentação, o senhor comentou dia 13 daí, né? Dia 13. Vamos corrigir aqui. Tá? Era isso, pessoal.